Mecanismo de ação de estrobirulinas. As estrobirulinas, como vocês podem ver nesse slide, são fungicidas inibidores da respiração. São fungicidas naturais, desenvolvidos a partir de substâncias com ação antifúngica extraída de cogumelos, de Basidium micetus. O primeiro a ser descoberto em 77 foi a estrobilurina A partir do fungo do gênero Strobilurus. Por isso o nome estrobilurina, onde muitos falam errado falando estrobilurina. Outros fungos do gênero Odemancella, Xerula, Hidrópolis e mais outros também estiveram envolvidos aí na descoberta de substâncias com ação antifúngica e mais modernos ainda, alguns antibióticos. Então em 77 foi a descoberta do ingrediente ativo, nomeado de estrobilurina A. Em 79 a Odemancina, que também Odemancina de outra espécie, gênero de fungo dessa categoria. Em 82 que se iniciaram os trabalhos com mais de 1.400 análogos para a chegada das primeiras estrobirulinas. As primeiras estrobirulinas que foram usadas em proteção de cultivos foram o cresoxim-metil, Strobi, da BASF, e o Priori, a azoxystrobina da Syngenta Novartis da época. E também a piraclostrobina, depois veio o desenvolvimento da trifloxestrobina, picoxestrobina, metominostrobina, orizastrobina, dimoxestrobina, enfim, é uma família muito grande de fungicidas dessa categoria. Esses fungicidas, eles agem bloqueando a cadeia transportadora de elétrons na respiração mitocondrial no complexo 3, citocromo BC1, ubiquinol oxidase, no sítio da quinona externa, onde ela não transporta o elétron pela ligação com a molécula da estrobilurina. E esses fungicidas, então, são nomeados de inibidores da quinona externa. Então, nesse esquema aqui, a gente consegue observar todas as etapas do transporte de elétrons na reação da respiração para a fosforilação oxidativa na mitocôndria, onde você vê no complexo 1, né, a NADH desidrogenase, que já começa a empurrar prótons para a parte interna da membrana da mitocôndria. Depois, a primeira parte do transporte de elétrons, a terceira etapa aqui, né, o complexo 2, que é a succinato desidrogenase, onde as carboxamidas agem, que a gente tem um vídeo aí explicando a ação das carboxamidas. E no complexo 3, a gente tem aqui a quinona externa, né, o citocromo BC1, onde o elétron passa externamente a membrana e volta para dentro da membrana, aonde a estrobilurina se liga, impedindo esse transporte e, consequentemente, gerando uma série de reações oxidativas que acabam levando o fungo à morte. Além do que, ela interrompe o processo adequado de formação de ATP, onde, por uma segunda consequência metabólica, também o fungo é levado à morte. São fungicidas extremamente seletivos a vegetais, inclusive seu efeito colateral na planta é também inibir a respiração vegetal. E um vegetal que respira menos, ele queima menos carbono da sua fixação, que a fotossíntese é para fixar carbono. E se ele evolui menos carbono dentro da folha, dentro do seu tecido, por consequência, ele tem uma maior facilidade de difundir mais carbono do meio atmosférico para dentro da folha, o que acaba aumentando a fotossíntese líquida, alterando o pH da folha e dando um efeito verde e aumentando a assimilação de carbono e, consequentemente, o crescimento e a produção vegetal. Então, as estrobirulinas foram uma grande descoberta na área de fungicidas, pois são as primeiras moléculas que trouxeram, além de um excelente controle, um residual longo e o efeito de proteção de plantas, mudando o conceito de controle de doenças, que antes era baseado em você observar e ter um nível de dano econômico para que valesse a pena a aplicação curativa, pois eram só triazóis, e eles vieram no conceito de proteção de plantas, onde você aplicava um produto preventivamente. Mesmo na ausência da doença, ele trazia benefícios metabólicos que poderiam incrementar a produtividade ou a qualidade do produto oriundo de vegetais, como grãos e frutas e hortaliças, e tinha um residual muito longo. Então, a era das estrobirulinas que alterou o conceito ao qual era mais conhecido de 80 a 2000, e nos anos 2000 em diante, as estrobirulinas ajudaram muito a melhorar os conceitos de proteção de plantas. A ação das estrobirulinas é prioritariamente preventiva, por serem inibidores de respiração e ter uma afinidade maior com a camada de cera da cutícula da planta. As estrobirulinas, diferentemente dos triazóis, elas seriam como se fosse, uma maneira bem prática de falar para vocês, como se ela fosse uma cera, enquanto o triazol é um óleo. Então, o óleo penetra mais e se difunde mais pelo tecido vegetal, enquanto que a cera ela é mais difícil de penetrar, ela fica na superfície e, sendo assim, são fungicidas muito mais dependentes de adjuvante, de óleo, de qualidade de aplicação. Só que à medida que você consegue imprimir essa qualidade, um adjuvante, um solvente bom para misturar, o fungicida que é uma cera com a cera da folha, e isso se liga, tem um residual muito maior e um período de proteção mais extenso. Mas vejam como elas têm uma ação extremamente preventiva. Olha aqui as 4 principais estrobirulinas que existem no mercado atual, a porcentagem ou a concentração inibitória em ppm que ela precisa para matar o fungo na fase de germinação do esporo e crescimento do tubo germinativo, que são as fases pré-infecção, antes da doença ou do fungo infectar o vegetal. São tudo na casa de 0,01, 0,1, 0,3 ppm.
vezes. Ou seja, pouquíssima dose de estrobirulina preventivamente tem um efeito muito grande, que nos dá um residual e um período de proteção extenso. Comparativamente ao triazol, que ele inibe a biossíntese de esteróis, ou em resumo, ele inibe o crescimento do fungo, eles precisam de muito mais, 2 até 3, 5, 7. No crescimento do tubo germinativo, 16 ppm, 11, 17, ou seja, precisa muito mais dose para fazer o mesmo efeito que a estrobirulina faria. Então isso nos mostra a potência de ação em cada fase do processo infeccioso da doença. E isso nos leva a concluir sobre isso aqui. Aqui mostra que a estrobirulina tem 70% de potência e efeito na fase onde o fungo depende extremamente de respiração para consumir as reservas do esporo e germinar e formar o tubo germinativo. Aqui, baixíssimas doses de estrobirulina têm um altíssimo efeito de controle, enquanto que na fase curativa, isso acontece para os triazóis. E nos esporos, ela teria os outros 30% do seu potencial de ação, inviabilizando e tendo uma ação esporocida. Aqui estão as principais estrobirulinas conhecidas, mais ou menos com seu ano de patente, né? A azoxstrobina, 96, picoxystrobina, 2002, o cresoxim-metil, 96, a metominostrobina, 99, a trifloxystrobina, 99, a piraclostrobina, 2002, a fluaxostrobina, 2002, a dimoxistrobina, usada para mofo branco, 2002, enestrobirulina, 2003. Então, entre elas, tem muito mais estrobirulinas e muitas delas nunca nem foram testadas no Brasil. Mas foram os fungicidas que foram um marco na história da soja brasileira, no controle da ferrugem. Quando a ferrugem começou a se tornar extremamente difícil, o lançamento de Ópera, Priori Extra, Sphere Max, Approach Prima, entre outros, trouxeram um grande avanço no controle dessa doença e de outras doenças complicadas. Aqui mostra um pouco das diferenças de sistemicidade e difusão de estrobirulinas em folhas de trigo. Aqui, comparando com o oídio, a área tratada foi essa aqui, né, que vocês estão observando aqui, que eu estou riscando de verde, e a folha testemunha é a primeira de cima, mostrando então as estrobirulinas que têm mais volatilidade, que elas conseguem aí difundir via fase vapor para trás, né, do fluxo de água. Olha a picoxystrobina como tem esse efeito, e a trifloxystrobina e o cresoxim-metil. Como eles têm esse efeito, eles acabam perdendo um pouco de translocação via xilema e também menor persistência. Mas a picoxystrobina apresenta uma alta capacidade de mobilizar-se pelo xilema também, enquanto que a azoxstrobina é conhecida por ter uma pressão de vapor muito baixa, não volatiliza e uma persistência, um residual mais longo e um efeito de controle maior, como aparece nesse desenho aqui, nessa foto com trigo. E aqui uma tabela que exemplifica as propriedades das principais estrobirulinas. A absorção foliar da azoxstrobina é baixa, então muito dependente de adjuvante, do cresoxim também. A picoxy já é mais móvel, é menos dependente de adjuvante. A piraclostrobina é mais baixa ainda, mais dependente ainda de formulação de qualidade e adjuvante. E a trifloxystrobina da mesma forma. Redistribuição molecular pelo ar, pressão de vapor, né? Não tem na azox, a cresoxim sim, a picoxy sim, a piraclostrobina também não tem e a trifloxy sim. Estabilidade metabólica nas folhas, residual, alta persistência. Azoxi, sim, cresoxim é baixo, a picoxy e a piraclostrobina também tem alto residual e a trifloxystrobina é baixa também. Movimento translaminar, capacidade de passar de uma face da folha para outra. A azoxystrobina e picoxystrobina têm essas propriedades, enquanto que o cresoxim, a pira e a trifloxy não. Sistemicidade via xilema, capacidade de se mover juntamente com o fluxo de água da base para a ponta das folhas. Apenas a azoxstrobina e picoxystrobina, dentre todas as estrobirulinas, apresentam essa propriedade. Nenhuma outra estrobilulina apresenta essa propriedade. E mobilidade via floema, nenhuma. Nenhum fungicida tem essa capacidade aí. Então, as estrobirulinas são o mecanismo de ação fungicidas mais inovador que tivemos nos anos 2000 e revolucionaram o conceito de manejo de doenças com o conceito de aplicações preventivas. Pegue seu celular ou notebook e conheça o Nagro, a melhor plataforma que une conhecimento técnico e a comunidade mais ativa do agro. O que você encontra na plataforma? Aulas práticas e diretas, conteúdo que a faculdade não ensina, voltado para o que realmente faz diferença no campo. Meus amigos, o desafio da cultura do trigo é o manejo de doenças. Conecta Nagro, uma comunidade ativa de agricultores, técnicos e pesquisadores, trocando experiências em tempo real e resolvendo dúvidas na hora. O Nagro é parceria, amizade e presença 24 horas no bolso do agricultor.